Excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Roberto Barroso, relator da ação direta de inconstitucionalidade, número 722, que ora passo a comentar em nome da Confederação Nacional dos Municípios. Saúdo igualmente a ministra Rosa Weber, presidente do STF, todos os demais ministros e ministras, bem como a PGR, advogados da parte contrária e que defendem também a inconstitucionalidade da lei em comento. Todos os eventuários, e passo a comentar os efeitos da lei 14.434 de 2022, que teve uma decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 15 de maio de 2023, que de forma muito cautelosa e prudente suspendeu os efeitos dessa legislação em face de algumas questões muito relevantes. A principal questão a ser observada em relação a essa legislação aprovada no Congresso Nacional é a existência de um claro conflito federativo em função de inconsistências, desigualdades e também da insuficiência da legislação em esclarecer como cumprir os objetivos que são perseguidos por essa legislação. A legislação em comento estabeleceu um piso para profissionais no setor de enfermagem, mas não previu de forma clara o custeio dessa atividade tão relevante. A Confederação Nacional dos Municípios aqui apoia com certeza o pleito de todos os setores dessa nobre área, que é a área da saúde, inclusive os excelentes profissionais de saúde na área de enfermagem, pelos seus relevantes e importantes serviços prestados à nação, mas ela tem o cuidado e a cautela de trazer a essa corte a necessária previsão dos recursos que serão necessários para cumprir tão elevado desiderato. Ou seja, como que nós vamos alcançar esse fim pretendido? Não basta a legislação tão simplesmente designar um fim nobre, sem designar também os meios adequados, proporcionais, que são necessários para a realização desse fim. Pois, exatamente o ministro Barroso, ao observar essa questão, notou que existia uma insuficiência no acordo federativo estabelecido pelo texto constitucional. E o próprio ministro relator, de forma muito cautelosa, no item 5 da sua emenda, observa de forma clara, e assim o faço numa leitura literal, com a permissão do ministro, a sua observação. E ele diz que a observância do princípio federativo, aí diz de modo bastante claro, cabe relembrar, todavia, que a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer a autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição Federal. E aqui passo a comentar que, concordando de forma absoluta com o que está designado nessa manifestação do ministro, de forma muito clara, consigno também que a ausência de recursos irá impedir o atingimento justamente dos fins pretendidos pela legislação. Ou seja, na ausência de recursos, não se conseguirá, na prática, se alcançar o que se pretende. E cabe justamente à União prever, conforme a decisão da Corte, prever a realização dessa cobertura de valores que são necessários para realizar o pagamento da diferença remuneratória. Pois bem, nós temos que a portaria federal que vem a tratar da distribuição dos recursos necessários para o pagamento do piso
da enfermagem e cobrir as diferenças remuneratórias, justamente essa portaria, que é a portaria GM do Ministério da Saúde, número 597, de 12 de maio de 2023, traz uma distribuição de recursos entre os municípios do país. Mas uma leitura atenta dessa portaria causa surpresa, causa espanto em algum sentido, mas causa muita preocupação. Causa preocupação tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista da segurança jurídica. O conjunto de inconsistências dos valores que se pretendem ser distribuídos no país, o conjunto de distribuições de forma desigual, irão provocar tremenda insegurança jurídica no país, que irão fazer com que os municípios venham a esta corte pleitear a diferença remuneratória, causando novamente uma nova série de litígios que não é o objetivo principal da decisão da corte, que é justamente resolver um conflito que possa estar surgindo nesse caso. Tomemos, por exemplo, um município, um pequeno município que tem uma distribuição que cabe observar, que é o município de Afuá, no estado do Pará. Ele vai receber 9 parcelas de R$ 101,15, um total de 9 parcelas de R$ 910,31, para cobrir as diferenças remuneratórias no seu município. Este município possui 39.910 habitantes em 2020, conforme os dados do CNES, e possui 193 profissionais de saúde, sendo que 61 deles são impactados pela decisão da Corte. E, na nossa manifestação, nós trazemos a quantidade específica de cada um destes profissionais, que são guerreiros, lutadores pela saúde do país, nos mais recônditos locais da nossa nação, e que merecem todo o nosso apoio e reconhecimento. Mas justamente eles irão receber um valor de complementação por parte da União muito inferior ao que é necessário para o cumprimento das normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. O que fará que o município de Afuá, de 37 mil habitantes, no Pará, tenha que descobrir no seu orçamento como cumprir esta demanda e tantas outras que são de competência municipal. E terá que o fazer em prazo célere, imediato, inclusive questionando-se de necessidade de lei municipal ou de não lei municipal, de alteração da legislação municipal sobre o plano de cargos e carreiras no município, sobre a afetação e os reflexos disso nas demais carreiras, e também o cumprimento das leis e normas fundamentais de gestão pública, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal e também as questões que são relativas ao cumprimento dos princípios e normas de direito público, sem a ocorrência de crime de improbidade. Portanto, vejamos que essa distribuição errônea que ocorre em um caso, e nós podemos apresentar números de todo o Brasil, e seria muito interessante que esses números fossem trazidos à corte e talvez conciliados com a União, talvez em um modelo de conciliação muito bem feito na época da Lei Candir e também em relação à questão da redução do ICMS pela Lei Complementar 192 e 194, em que pudessem os entes federados reunir os dados e as propostas de atingimento comum de objetivos públicos em matéria que envolve mais de um ente federativo. Talvez a conciliação, nesse caso, permita esclarecer à União que os números apresentados são muito inferiores, e o próprio ministro Barroso, com toda a sua cautela, traz esses números
já esboçados pela Confederação Nacional dos Municípios, de que há um montante disponibilizado para os estados, municípios e Distrito Federal, em um montante que é divulgado no valor de 7,3 bilhões, o que é muito inferior ao que se precisaria tão somente para os municípios, que se estima num valor de 10,5 bilhões por ano. Portanto, as consequências práticas da decisão, elas não estão sendo consideradas. Nós entendemos, enquanto Confederação Nacional dos Municípios, que a emenda constitucional 128 estabelece de modo claro que todo aumento de encargo, custeio, despesa e qualquer outro ônus financeiro por parte da União aos municípios deve trazer consigo a justa, correta, adequada forma de custeio e de fonte de custeio prevista. E não é simplesmente uma transferência parcial que irá resolver esse problema, mas é a transferência, o custeio, a fonte designada de forma clara, específica e de forma a realmente permitir que os meios permitam o atingimento dos fins. Também a nossa Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, em seu artigo 23, estabelece que essa alteração legislativa deve trazer tanto um período de transição para adequação dos municípios, que estão no meio de seu orçamento, do cumprimento do seu orçamento, como também a análise bastante clara e precisa das consequências práticas dessa decisão. E, portanto, qualquer decisão de forma rápida, atabalhoada e de forma não planejada poderá trazer graves prejuízos à população e à realização de serviços públicos. Inclusive porque os servidores, em face de um descumprimento por ausência de recursos, podem seguir caminhos mais variados, dentre os quais se incluem os meios legítimos, que são desde paralisações, greves e outras formas de manifestação que são formas legítimas e que estão, é claro, amparadas no anseio muito nobre de que nós tenhamos profissionais de saúde valorizados, realizando trabalhos que são necessários à comunidade e nas comunidades mais remotas e distantes do país. Portanto, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, traz, e aqui eu faço menção expressa, a um conjunto de inconsistências que foram levantadas de forma rápida por parte da Confederação Nacional dos Municípios. A portaria do Ministério da Saúde, por exemplo, não designa nenhum repasse para um conjunto de mais de centenas de municípios no país. E nós temos aqui uma listagem de municípios que vão receber menos de um salário mínimo até dezembro para complementar o piso da enfermagem, o que é absolutamente insuficiente. Nós temos uma quantidade aqui de profissionais relatados na gestão municipal do SUS, em vários municípios, como daria aqui o exemplo, no Acre de Santa Rosa do Purus, que vai receber nenhum centavo, ou seja, não irá receber nenhum recurso a título de repasse, possui 23 servidores que teriam direito a essa diferença remuneratória e que, pelo SUS, apresentam um número de 32 impactados pela decisão. Mas nenhum deles terá auxílio de complementação por parte da União. E alguns outros, o repasse é absolutamente ínfimo, como, por exemplo, no estado da Bahia, nós temos o município de Rio do Pires, que vai receber R$ 74,00 para um município que tem 38 profissionais, conforme números do município, e que tem no SUS 58 servidores e médicos e enfermeiros e pessoas que são impactadas pela decisão.
E o mesmo ocorre em diversos outros municípios que se estendem por todos os estados, como, por exemplo, em Goiás, Uruaçu, que vai receber também nenhum, ou seja, não irá receber nenhum centavo, mas que possui 120 profissionais afetados pela decisão, conforme números do município. Há outros casos em que um município recebe milhões e está ao lado de um outro município que recebe um valor ínfimo, às vezes inferior ao valor que é estabelecido como mínimo necessário para o cumprimento das metas de recomposição salarial remuneratória. Nós temos casos em que um município não irá receber nada ou receberá menos de um salário mínimo e o município vizinho ou na própria região irá receber valores absolutamente superiores. Creio que a decisão da Corte foi de manter a suspensão até que existissem estudos claros sobre como cumprir a legislação. Trata-se de um modelo de decisão da Corte que é realizado com muita prudência, ouvindo todas as partes, para que se cumpra os objetivos que foram estabelecidos na legislação. Aqui nós temos um modelo de solução conciliatória, como é o padrão que tem se estabelecido no processo civil e agora em muitas das decisões do Supremo Tribunal Federal, em que, portanto, a Confederação Nacional dos Municípios aponta inconsistência nos dados da portaria, desigualdade na distribuição, a presença de um conflito federativo iminente e que pode ser provocar futuras e graves distorções no Sistema Nacional de Saúde e, portanto, sugere a manutenção e pleiteia a manutenção da suspensão da legislação até que se tenha a clareza de como nós iremos custear essas diferenças remuneratórias, impedindo que se avolumem os conflitos federativos no país. Nesse modo, este é o pleito que traz a Confederação Nacional dos Municípios e que tem certeza que essa corte será atenta aos desejos que são não contrapostos, mas que exigem uma solução que seja concorde a todas as partes. Muito obrigado